Então, eu sou a Verônica, eu vou apresentar para vocês assim, o meu trabalho de mestrado, que chegou a essa dissertação, que já até mudou o nome, né? E o meu orientador foi o Xuan Lagares, da UF, eu fiz o mestrado em Estudos da Linguagem na UF, e a minha outra orientadora, que eu nem chamo de é orientadora mesmo, amiga, tudo, é a Angela Balbach. Então, o começo, né, foi quando eu entrei no INES em 2010 e virei professora de português e literaturas já no noturno. Essa é uma foto de uma turma muito querida que eu já tive aqui. O problema de pesquisa foi o que os alunos surdos do ensino médio do INES, sujeitos entre línguas, dizem sobre a sua identificação e desidentificação e relação com a Libras e língua portuguesa, pensando nas práticas escolares. Então, o objetivo geral era analisar o funcionamento do discurso desses alunos sobre a identificação e desidentificação com a Libras e português. E objetivos específicos seria, primeiro, entrevistar os alunos surdos, a fim de captar, nos seus dizeres, essa relação de identificação com as línguas, com a escola, as línguas que eu digo, Libras e português, com a escola INES e escolas ditas inclusivas, e com os professores ouvintes e surdos. Também coletei e analisei documentos oficiais que tratam das políticas linguísticas direcionadas à educação básica de surdos, e aí a Lei 10.436, que todo mundo já está careca de saber, o Decreto 5626, o Projeto Político-Pedagógico do INES e o Plano de Desenvolvimento Institucional do INES de 2012 a 2016. Então, a partir desses documentos e dos dizeres dos alunos, eu iria entrecruzar, né, todos os ditos sobre as políticas linguísticas no ensino básico, no CAP-INES. Como base teórica, eu tive duas vertentes, uma pelas políticas linguísticas e outra pela análise do discurso. Nas políticas linguísticas, eu trouxe as ideias de Calvé, quando falam das intervenções em vivo e in vitro. Em vivo seria todas essas ações do nosso dia a dia, do cotidiano, e o in vitro, algo que vem de cima para baixo, né, a partir de uma lei, por exemplo. A glotopolítica seria a observação das práticas e mudanças sociais e linguísticas, a análise discursiva de arquivo como uma forma de investigar as intervenções do Estado e da sociedade civil no campo da linguagem e o papel das línguas na constituição do imaginário coletivo, por Arnaud. Também observei sobre as minorias linguísticas, quando fala do bilinguismo unilateral, em que as minorias são obrigadas a aprender a língua majoritária e a minoritária, enquanto os falantes de língua majoritária não têm essa necessidade. Nas políticas brasileiras se observa um apagamento das minorias, sejam eles surdos, indígenas, imigrantes, e a possibilidade de identificação, resistência e transformações a partir das minorias. Também estudei, né, os direitos linguísticos, pensando primeiro o modelo nação, modelo de Estado-nação, que foi meio que um mito criado para que as classes dominantes pudessem subjugar as minorias, segundo Hamel. E também as políticas linguísticas, desse modo, são uma forma de garantir proteção às línguas e fazer cumprir as obrigações e os direitos linguísticos. Além disso, também observei, né, os direitos linguísticos discutidos e definidos na Declaração Universal de Direitos Linguísticos, da Unesco, de 96, e a criação, por exemplo, do Inventário Nacional das Línguas como um instrumento de descrição pormenorizada das línguas e, portanto, de valorização no Brasil, né, porque são faladas mais de 200 línguas no Brasil e muitas pessoas desconhecem isso. Então, esse inventário vem trazer todas essas línguas que são faladas no território. Também resolvi tratar, como estou falando de identificação e desidentificação dos surdos nos discursos, eu tenho que falar de identidades. Então, primeiro, deslocamento da visão do surdo deficiente para um sujeito surdo que pode ressignificar-se por meio de uma língua visual como sua L1. Pensando aqui, eu trouxe a ideia de Perlin,
Porém, não como um sujeito que vai se identificar exatamente com cada elemento. Eu sou um sujeito híbrido, eu sou um sujeito que nasceu surdo, não. Ele vai perpassar por todas essas identidades. Identificação do sujeito num processo de significação por meio da língua, modificada pela história, pela ideologia, pelo inconsciente. Por isso que ele vai se perpassar por inúmeras identidades, vamos dizer assim. E, na formulação do discurso, a constituição das representações correspondentes ao registro imaginário do dizer. E esse discurso se insere no interdiscurso, um processo contínuo no qual a formação discursiva retoma algo já dito dentro de uma rede complexa de possibilidades do dizer. Então, dizer em L2 pode ser vivenciado como uma renovação ou como um deslocamento, um rompimento. A minha metodologia foi, então, esse arquivo de documentos legais institucionais, um corpo experimental por meio da entrevista, e a entrevista é semi-estruturada. Também trouxe as ideias de Rocha Daire e Santana, que, para elaborar um roteiro de entrevistas, primeiro você estabelece os blocos temáticos, que vão se formalizar por objetivos, o problema, as hipóteses e, por fim, as perguntas. E, para a análise, então, dessas entrevistas, as entrevistas foram feitas em língua de sinais, com a tradução do intérprete oralmente, e depois seria colocado na dissertação o vídeo e a tradução em escrita. Então, como é que foi feita a seleção do participante? Primeiro, ele tinha que ser surdo e adulto, né, ser aluno do ensino médio do CAPINES por pelo menos 1 ano, e eu dividiria, então, 6 participantes em 2 grupos. Um teria estudado no INES desde o 6º ano, e outro teria estudado com ouvintes antes e depois ingressado no Instituto. Poxa, mas tão poucos participantes, por quê? Porque eu preciso ter uma materialidade significativa, né? Eu tenho que passar da superfície linguística para um objeto discursivo. Então, é uma análise minuciosa dos discursos, da formulação, do seu funcionamento. Então, conservar um documento como esses, entrevistas em língua de sinais, seria construir um arquivo de memória dos dizeres. Só para citar um exemplo, a tradução, eu fiz assim, por exemplo, quando ele repete o sinal, o número de repetições eu trago entre barras, por exemplo, né? Ele repete 2 vezes, eu boto 2 barras, se repetir 10 vezes, eu boto 10 barras. Só um exemplo, não preciso, se alguém depois quiser saber, pode me procurar. Bom, a análise, então, essa análise do discurso, então, é palavra em movimento, é prática de linguagem. Então, se observa o homem falando e a sua capacidade de significar e significar-se. A língua é aquela que constitui o processo identitário do cidadão que o interpela em sujeito determinado ideologicamente. Para começar, só peguei um exemplo de documentos legais. Eu sempre ouço, né, das palestras aqui no INES que a Lei 10.436 é a língua que oficializou a língua brasileira de sinais. Quando a gente vai ler a lei, não se fala em momento nenhum de língua, se fala que é reconhecida como meio legal de comunicação e expressão da língua brasileira de sinais. Ou seja, isso é uma forma de minorizar a língua brasileira de sinais, né? A Libras. É uma forma de minorizar, de desvalorizar, de se considerar como uma não-língua. E isso fica ainda mais enfático quando se fala que a Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa. Ou seja, a língua portuguesa é a língua majoritária e ela é a valorizada, e ela não pode ser substituída. Enfim. Da análise das entrevistas, que é a parte que eu adoro, que dá vontade de mostrar todas, mas não dá, primeiro se pensou na corporeidade, analisar a materialidade linguística
que significa por meio de gestos simbólicos, afirmando sua existência e resistência no mundo de visibilidade espacial. Esse termo foi cunhado por Viana na sua tese de doutorado na UFRJ. E pensando, então, no modo de funcionamento do discurso, eu observei em todos os discursos um movimento de relação de temporalidade e espacialidade, né? Por meio dos deicos aqui, lá, fora, dentro, agora, depois, antigamente, hoje em dia, e também erupção de ordem corporal, um sorriso, uma expressão leve, um rosto torcido, uma testa franzida, que é diferente da expressão facial, que é um dos parâmetros da língua de sinais. Tá? Então, eu vou colocar aqui, né, os participantes como A1, A2, e as sequências discursivas como 1, 2. Então, de maneira geral, se observa um contraponto entre Libras, surdos e INES com o português, língua oral escrita, ouvintes e escola inclusiva. A Libras é vista como uma língua interditada, minorizada, língua da constituição do sujeito, da compreensão linguística, do orgulho, da leveza. E o português é a língua nacional, valorizada dos ouvintes, a L2 do surdo, língua da não compreensão, difícil de compor a formulação do discurso, da atenção, do preconceito. Então, ele começa a primeira coisa que ele faz é a afeição, afeição leve, né? Ele, antes de falar, eu me sinto ótimo, você vê a leveza no rosto dele. Isso é a irrupção do modo corporal. E ele sorri. Então, ele diz, eu me sinto ótimo, aliviado, sem problemas, de estar num ambiente com outros surdos, dá uma sensação de liberdade, de maneira natural. E aí, essa parte cortou. Sempre com outros surdos, a gente se sente leve, animado, de bater papo. Lá fora é meio ruim, faz parte da vida, mas aqui no INES me sinto ótimo. Então, você vê essa relação de espacialidade com o lá fora e o aqui no INES. O lá fora, meio ruim, faz parte da vida, se relaciona com a língua portuguesa, a língua majoritária, valorizada. Por isso que faz parte da vida, meio ruim, porque ele não se insere nessa língua majoritária. E aqui no INES, não, eu me sinto ótimo. Então, é o lugar onde ele pode utilizar sua língua, sua L1, a língua de sinais, e por isso que ele se sente tão bem, tão livre e, enfim, orgulhoso. Esse aqui, como você também se sente usando Libras na escola. Então, ele primeiro sorri, primeira coisa, né? Então, eu me sinto muito feliz. É uma segunda língua para mim, eu gosto muito de falar na primeira e na segunda língua. Eu gosto bastante, me sinto muito feliz, bastante. Então, ele faz uma ênfase do quão feliz ele se sente com essa língua, mesmo sendo a segunda língua dele. E aí a identificação com a língua, né? E eu quero entender as informações que chegam até mim, é importante. No caso desse aluno, eu perguntei, para que você usa Libras fora da escola? Exemplifique.
Bom, então, assim, é interessante ele falar que ele se sente obrigado, eu sou surdo, então eu me sinto obrigado a saber Libras. Ou seja, ele se identifica com um discurso majoritário dentro da comunidade surda de que todo surdo tem que saber Libras. É como se a Libras não fosse dele, ele se sente obrigado a saber, né? No futuro, a Libras me ajuda, facilita a comunicação. Então, é como se a língua não fosse para ele hoje presente, algo do dia a dia dele. Aí ele diz, é lindo, né? É a primeira língua própria do surdo, eu quero aprender. Então, ele traz esse discurso majoritário e que ele quer aprender, ou seja, como se ele não tivesse aprendido ainda. Né? E também para usar fora, para mostrar como é o mundo do surdo. E lá fora as pessoas perceberem como é que enfim, que foi uma luta criar a Libras. Então, um modo também de se mostrar esse universo do surdo. Bom, eu vou cortar aqui, né, porque gostaria muito de falar outras coisas, mas, de modo geral, então, a gente observa que os sujeitos surdos, em sua maioria, identificam-se com a Libras, língua da calma, da liberdade, na naturalidade, com os professores surdos, seus iguais, portadores de uma língua transparente e una, que estimula o entendimento perfeito dos surdos. Isso foi o que eles colocaram nas entrevistas. E alguns com o INES, escola própria do surdo, onde somos todos surdos, todos iguais, desde que a Libras seja o laço que nos una. Em contrapartida, desidentificam-se com o português, língua inatingível, do nervosismo, da possibilidade de um aprendizado de escrita para o futuro, lugar de imprevisibilidade, com os professores ouvintes simbolizando a tentativa, a falha e a falta de proficiência em Libras. E com as escolas de proposta inclusiva, parcialmente, pois a mistura pode ser boa, de igual para igual, mas também pode simbolizar a inclusão, é uma confusão, provocando sofrimento e evasão escolar. Inclusive, o próprio sinal de inclusão, na visão de muitos deles, seria desse modo, o surdo achatado, né? E alguns já não, já veem a inclusão como modo de estar juntos, né, compartilhando, enfim, a língua majoritária, aprendendo essa língua. Então, assim sendo, para concluir mesmo, esse que se divide em dois, faz parte da contradição do sujeito, dois mundos, o dos surdos e dos ouvintes, numa relação desigual de forças, que interferem também desproporcionalmente na reprodução e regularidade e transformação, deslocamento das relações de identidade. O sujeito surdo segue nessa travessia entre línguas, ora deslizando, ora movimentando-se, ora unindo-se, ora afastando-se, ora reproduzindo, ora transformando. Obrigada.